Compreende? E qual é a minha concepção de leitura? Por que eu considero a leitura importante? Por que a leitura aí deve ser parte da minha prática pedagógica? Por que eu devo ler bons livros para os meus alunos? Por que eu devo incentivar os meus alunos a fazerem leituras de bons livros? O que são os bons livros? O que não são os bons livros? Daí que a minha concepção de leitura, para quê? Qual é a finalidade da leitura? Lembre-se que antigamente nós líamos e a leitura tinha um fim em si mesma. Ou seja, o professor dizia o seguinte: senta e lê aí oralmente não, lê aí silenciosamente. Depois você virá até aqui, o birô, como era chamado antigamente, e você vai sentar e vai ler para mim. Então, o aluno lia não pelo prazer da leitura, não porque considerava que o texto era interessante, ele lia com a finalidade de que o professor observasse qual era a sua pontuação, qual era a sua entonação, se ele estava lendo de carreirinha, se ele estava lendo direito ou não. Então, a questão do aluno ter o entendimento daquilo que era lido não era tão cobrado como é hoje. Embora não devesse ser cobrado o tempo inteiro do aluno tudo que a gente pretende, tudo que a gente quer. É claro que dentro de uma prática pedagógica a gente precisa entender qual é o objetivo. Se o objetivo é que o aluno interprete bem o lido, a gente precisa saber desse aluno por quê. Mas perceba que a leitura antigamente era assim. E a leitura era tomada todos os dias. Então a questão dos adultos de hoje não gostarem de ler não reside no fato de não terem leituras nas suas escolas. Muito pelo contrário. A leitura era algo diário na escola. Mas como é que essa leitura era feita? Como é que esse livro era apresentado? Como é que o professor enxergava que era a leitura? E como é que o aluno começava a enxergar a leitura a partir da perspectiva da apresentação do professor? Então, temos aí adultos que odeiam ler. Odeiam, abominam ler. Não porque não leram. Leram todos os dias, mecanicamente. E tudo que é feito mecanicamente não faz sentido, não tem significado, não tem por que ser feito. Muito melhor uma criança pegar um livro e lê-lo de livre e espontânea vontade no cantinho, porque ele demonstrou interesse por aquela leitura, do que o professor mandar que o aluno sente e leia aquilo que ele quer que o aluno leia, para depois tomar a sua lição, como ainda é prática recorrente hoje também essa tomada de lição. Deixa eu ver os comentários aqui das colegas, tá? Eu gosto dessa interação de vocês. Deixa eu ver, bom dia, bom dia, bom dia, Conceição da Barra. Vamos lá, deixa eu ver aqui, gente. Opa. Uma colega deixou aqui um comentário. Natiele, bom dia, fico preocupada, depois tem professor que quer obrigar o aluno a ler, mas ele mesmo fala em alto e bom som que não gosta de ler. A questão da obrigatoriedade da leitura só não é pior do que o castigo pela leitura. Eu vejo ainda que muitos colegas ainda têm essa prática, não na educação infantil, mas no Fundamental 1, de quando a criança é um pouco mais rebelde, ao final da aula você vai ficar para você ler, e a leitura é um castigo. Quando você impõe algo como castigo, a chance dessa criança ver a leitura como algo produtivo são mínimas, para não dizer nulas, né? Bom dia, Sinara, Laudinéia, Gracinha. Isso, aqui a Natiele já está pontuando também essa questão, né? Ou quando vai mandar livro ou ler para a criança, ler aquelas histórias de 4 páginas de livro de R$1. Esses livros dificilmente vão encantar o aluno. Na minha opinião, na minha humilde opinião, a leitura tem que ser apresentada como algo encantador. Vamos lá, tá aí a opinião da Natiele. Então, gente, eu leio desde os 4 anos de idade, tá? Aprendi a ler em casa, como eu falo para vocês. E a leitura para mim sempre foi algo mágico, sempre foi algo incrível, sempre foi algo interessante. Já li na adolescência muitos livros de uma vez só. Eu tinha uma compreensão de leitura de que quanto mais eu lesse, que é isso que é colocado aqui por Paulo Freire, quanto mais eu lesse, tanto melhor seria. Então, de literatura, eu li o que me apareceu pela frente, eu li o que eu consegui tomar emprestado. E eu lia um livro de literatura em um dia, em 12 horas, em 14 horas. Então, eu lia muito. Mas o que eu compreendia do lido? Eu percebia que eu fazia uma leitura superficial daquilo. Aquilo não tinha aprofundamento.
Aquilo era uma leitura com fim em si. Ou seja, eu vou ler porque eu preciso ler muito, né? Eu passeava pelas palavras, como o próprio Paulo Freire diz, e ler não é passear pelas palavras. Você precisa ler, você precisa ter compreensão daquilo que você está lendo. Você precisa interpretar bem aquilo que você está lendo. Daí que nós tenhamos, no meio educacional, tantos equívocos em relação à interpretação de teorias. Muitos professores leem determinado trecho de determinado livro, não colocam, não percebem o contexto, e daí eles saem reproduzindo discursos que não tem nada a ver com aquilo que foi lido. Daí que tenhamos compreensões aí acerca da teoria do brincar, que são estranhas e são aplicadas. A teoria do brincar é aplicada com vista nessas interpretações de textos que foram lidos superficialmente, que foram mal lidos, né? Então vamos prosseguir aí, vamos pensar sobre. Vocês podem deixar as considerações de vocês acerca da leitura. O ato de ler ele é de suma importância. Como eu coloquei antes, ele é de vital importância, principalmente para o professor. Nós precisamos compreender que, enquanto professores, nós devemos ler. E devemos gostar de ler, não apenas ler, gostar de ler. Mas quantos de nós realmente teve já de início um encontro com a leitura que propiciasse esse amor, que propiciasse esse desejo de aprender, que propiciasse esse desejo de interpretar? Quantos de nós? Muitas vezes a escola ela castra o aluno. E em que sentido? A escola ela mostra para o aluno de forma superficial as coisas. Então tudo é feito a nível de avaliação. Daí que quando se traga para a escola hoje a leitura para deleite, a contação de história, se tem aí a impressão de que a gente está procurando ressignificar a leitura. Ou seja, nós trazemos essa leitura para a sala de aula tendo vista o deleite da criança, tendo em vista que a criança se encante pela história, que ela pense a história, que ela sinta o que os personagens sentem, que ela possa fazer questionamentos, que ela possa indagar. Então a leitura ela foi ressignificada. E que bom! Mas é o suficiente? Não, ainda não. Porque ainda cobramos que as crianças leiam tudo o tempo inteiro. E muitas vezes, para você assimilar determinada leitura, você precisa aí de mais tempo. Há livros que você se dá e que você consegue compreender rapidamente. E há tantos outros livros que você não tem uma compreensão rápida daquilo que você está lendo. Por exemplo, esse é um livro que eu tenho já faz algum tempo. Ele é do Dermeval Saviani, Escola e Democracia. É um livro interessantíssimo. É um livro que todo professor deveria ter aí na cabeceira, que deveria ler. Mas o que acontece com esse livro? Muitas vezes é preciso que o colega tenha leituras anteriores, para ele ter compreensão daquilo que ele vai ler. Ele precisa ter um vocabulário melhor. E se ele não tiver, ele precisa ter um dicionário ao lado. Muitos colegas abandonam a leitura por conta de não entenderem os termos técnicos. Termos aí que são parte da sua profissão, que eles precisariam ter domínio, que eles precisariam compreender. Mas a leitura para eles foi algo assim, sem significado. A leitura para eles foi algo sem sentido. A leitura para eles não tem magia, não é interessante. A leitura para eles é enfadonha, a leitura para eles é chata. E daí que, se não lê muito, não pensa muito sobre. Fica na superficialidade, né? Mas a gente não precisa ler muito de uma vez. A gente precisa ter muitas leituras, mas pensando sobre, gradativamente, lendo um pouco a cada dia. Outro livro que é muito simples de compreender, esse livro é um livro simples de compreender. Apesar das pessoas falarem muito mal dele, né? É um livro de literatura do Machado de Assis, A Mão e a Luva. Tá vendo? A Mão e a Luva. É um texto condensado, eu não gosto de textos condensados, né? Para quem gosta de uma leitura condensada, né? Uma coisa mais assim, eu prefiro o livro mesmo, a história mesmo, completa e tal qual o autor escreveu, com as páginas certinhas, com o prefácio do autor, com tudo completo. Mas, assim, é uma leitura simples, de simples entendimento.
Se vocês forem pegar um livro de literatura para ler, se vocês não gostarem de ler, gostarem mais de romance, quem for dados a novela, por exemplo, leia a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, para você já iniciar com algo que você gosta. Eu acredito que para a gente ler, a gente precisa procurar o gênero que a gente gosta, para daí depois a gente partir para algo que para a gente é mais complicado de compreender, tá? Mas vamos aí, vamos adiante. Vamos adiante. Por que ansiamos por que ansiamos tanto, enquanto pais e professores, que nossas crianças se apropriem da leitura? Por que essa ânsia, por que esse desejo, por que essa agonia, por que essa vontade que a criança se aproprie aí da leitura? Por que é tão importante que essa criança aprenda a ler? Por que nós consideramos tão importante que a criança leia? Numa sociedade onde a letra é tão importante, numa sociedade onde a escrita é tão importante, nós julgamos interessante, não apenas interessante que a criança saiba ler, mas de vital importância para ela que ela saiba ler, para que ela possa ser inserida nesse mundo, para que ela não seja marginalizada. E nós, enquanto professores, o que estamos fazendo para isso? Muitas vezes, por falta de leituras, por falta de entendimento, por falta de clareza nas nossas ações, por falta de busca por aperfeiçoamento e de leituras menos superficiais e mais profundas acerca da questão da leitura e da escrita, nós acabamos reproduzindo práticas que não fazem com que a criança se torne um leitor de verdade. A gente vê sempre nos projetos de leitura objetivos do tipo criar o hábito de ler, né? Mostrar a importância da leitura. Mas de que forma a gente tem buscado esses objetivos? De que forma a gente tem trazido isso para os nossos espaços escolares? De que maneira a gente tem apresentado esse livro para essa criança? De que maneira a gente apresenta os textos? Quais são os textos que nós selecionamos? Que tipo de texto que nós selecionamos? Muitas vezes você vem aí para a escola e você traz todos os anos apenas clássicos infantis. Então todos os anos você vem aí para as crianças com o Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Bela Adormecida, tal. E você traz aí essa leitura para a criança. Raramente você encontrará uma criança que não conheça Chapeuzinho Vermelho, com 5 anos de idade, que não conheça a Branca de Neve, que não conheça a Bela Adormecida, porque muitas vezes isso já foi apresentado em casa para ela, né? E aí você traz para a criança essa mesma leitura. Você não traz outras leituras. São sempre os mesmos clássicos, sempre da mesma forma, sempre apresentados do mesmo jeito. E depois, se quer que essa criança crie o hábito de ler. Mas eu não entendo que ler precisa ser apenas um hábito. Hábito eu entendo como algo que a gente faça por costume. Que a gente faça muitas vezes porque é como, por exemplo, sair de casa e calçar o chinelo. É algo que eu faço sem pensar. É algo que, vou sair de casa, boto o chinelo no pé e saio. É um hábito. Quer ver outro hábito que eu tenho, que é um hábito muito condenável? Na hora que eu chego em casa, eu abandono o chinelo. Não importa o que eu esteja fazendo, eu faço por hábito. Não importa que não seja legal andar descalça por aí, mas eu faço por hábito. No momento que eu chego em casa, eu abandono. Então, se a leitura for apenas um hábito e não uma paixão, nós não teremos leitores de verdade. Não teremos pessoas que gostem de ler. E para que a gente possa influenciar os nossos alunos, eles precisam nos ver lendo. Como que eu posso falar para uma criança que o livro é algo importante se ele nunca me vê com o livro na mão? Isso serve para pais também e para mães também. À medida que você aproxima a criança do livro, você precisa ser próximo desse livro também. A criança, ela entende uma ação de comando, tipo aquela máxima lá da igreja antiga, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. A criança entende isso como hipocrisia. E a criança, ela tende a reproduzir aquilo que o adulto faz. Então, se a criança constantemente vê o professor lendo, ela quer saber o que é que tem dentro
do que tem dentro do livro que é tão encantador, que faz o pai e a mãe ficar tanto tempo e que faz a professora ficar tanto tempo lá dentro e volta. Eu lembro que antes de existir leitura de leite, antes de se falar em leitura de leite, porque hoje é tudo meio que moda, né? A coisa já existe, aí vamos dando outro nome. Antes de existir aí, bom dia, amores, bom dia. Estou lendo os comentários de vocês, só tem bom dia. Quando vocês fizerem uma colocação, eu vou ler também, tá? E os bons dias vão subindo aí. Eu lembro que antes de existir dessa leitura de leite, né? Na minha sala de aula, eu costumava ler para os meus alunos antes de iniciar a aula. Eu tanto lia, como eu deixava que eles lessem. Então, nós tínhamos aqueles livrinhos ali que vinha do governo, né? E tal, para o programa ali da biblioteca na escola, aqueles livrinhos bem fininhos. Tinha a fuga da Cebolinha, gente. Não, o Rápido das Cebolinhas. Tinha o Pequeno Príncipe. Enfim, tinha muitos livros ali. E eu um dia comecei a ler uma história do Machado de Assis. Eles estavam muito resistentes em iniciar uma leitura. Alguns porque liam mal, outros porque esperavam que eu fosse tomar uma leitura posteriormente. Muitos porque não tinham o hábito, não tinham o gosto de ler, nem a questão de ter o hábito, não tinham o gosto da leitura. Então eu comecei a ler para eles. Lê, Pro, eu digo, tá bom, vou ler para vocês. Eu comecei a ler a história de uma fita azul. A história da fita azul, ela é uma história do Machado de Assis, que é super interessante. Depois eu vou deixar aqui para que vocês vejam, né? Que conta que uma menina começou a namorar com um menino e ela deu de presente uma fita azul para ele. E ele, como não era assim muito gamado nela, por assim dizer, pegou a fita simplesmente com o nome deles escrito e não deu muita importância para aquela fita. Um tempo depois ele queria casar-se com ela. E ela colocou como uma das condições para se casar com ele, para estar com ele, que ele trouxesse a fita azul que ela deu de presente para ele. E daí começa toda uma situação de uma busca por uma fita azul. E ele dizia para ela, não, mas eu tenho a fita azul. E ela perguntava, mas cadê a fita? E eu falei para eles, eu vou ler um capítulo hoje para vocês, amanhã eu leio outro. Depois de amanhã eu leio outro. Mas quem disse que eu conseguia parar de ler? Não tinha como, porque eles queriam saber qual era o final da história. E queriam porque queriam saber o final da história. Então, o interesse deles por aquele livro foi aumentando à medida que eles viam que eu ia lendo para eles, eles iam percebendo que ali a trama estava se desenrolando e eles queriam muito saber onde é que tinha ido parar aquela fita azul. Se ele conseguiria pegar essa fita azul e trazer para a namorada dele, como é que seria o final dessa história? E é uma história realmente que ela puxa, que ela pega, que ela segura. Então, quem tem aí Fundamental 1, na época eu estava no Fundamental 1, quem tem aí Fundamental 1 pode levar essa história para a sala de aula de vocês, que eu tenho certeza absoluta que as crianças vão gostar. Tá bem? Mas assim, o que é que eu quero deixar com isso? O que é que eu quero mostrar com isso? Que muitas vezes você está levando apenas um gênero para a sua sala de aula que não está aí, não tem um elemento surpresa. Ele não tem aí um fator que faça com que a criança fique presa àquilo, que a criança queira descobrir aquilo. Para que a criança perceba, não, dentro deste livro tem um desfecho, aconteceu alguma coisa, o que que aconteceu? Tá? Em vez de eu ler toda a história para eles, eu poderia, se eu tivesse recursos na época, xerografar para todo mundo e depois mandar que cada um levasse para casa, lesse a história e me trouxesse as suas interpretações acerca do livro, o que é que eles acharam, tá? O nome do livro é A História de uma Fita Azul, é do Machado de Assis. Depois eu tenho o link da história, depois eu coloco, é domínio público, A História de uma Fita Azul, tá? Então, conseguiu entender, Bruno? História de uma Fita Azul, de Machado de Assis. Se você procurar Fita Azul, Machado de Assis, você encontra esse livro. Então, nós ansiamos, enquanto pais, enquanto professores, que nossas crianças se apropriem da leitura, que elas saibam ler. Mas, e nós? Sabemos ler. Ou seja, sabemos decodificar aí, sabemos o que o B é B, que o B mais A é A, nós sabemos escrever. E sabemos ler.
Sabemos olhar para um livro e decifrar o que tem dentro dele. Ler não é tão difícil. Não. Depois que a gente aprende é que nem andar de bicicleta, a gente não esquece mais. Mas compreender, em interpretar, aí é que reside a questão. Como? Qual é a nossa interpretação acerca disso e acerca daquilo? Então, a concepção que você tem das coisas, de aluno, de ensino, de estudo, de metodologia, vai levar você a ser um professor que privilegia prática pedagógica A ou prática pedagógica B. A leitura, ela não deve nunca ser levada para a sala de aula como algo mecânico, como algo que tem um fim de avaliação. Por exemplo, quando eu estudava, eu disputava muito com um colega meu, porque a minha professora dizia assim, olha, fulano está melhor do que você na leitura. Ou então ela dizia para mim, olha, você está melhor do que fulano na leitura. E o fulano, que era um menino, tentava se igualar a mim na questão de ler de carreirinha. E eu tentava cada dia mais me igualar a ele. Até que ponto isso foi positivo e até que ponto isso foi negativo? Você precisa ter, além de cobrar que a criança leia com pontuação, com entonação, porque à medida que a criança lê, pontuando direitinho, entonando direitinho, ela compreende também melhor. Isso é fato. Mas daí a desconsiderar o mundo que tem dentro da leitura é dar um tiro no pé. Porque a criança não vai ler apenas em português. Ela vai ler em matemática, para ela ter condições de ter habilidade e adquirir aí a competência de resolver um problema, seja de subtração, de adição, ela vai precisar saber ler e interpretar esse problema. E daí que a leitura ela seja tão importante para todas as disciplinas, para todas as áreas. Porque nós precisamos não apenas passear pelas palavras, nós precisamos ter compreensão daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está pretendendo com os nossos alunos. Se você tem compreensão daquilo que você pretende através da leitura com seus alunos, é óbvio que a sua prática pedagógica ela vai ser melhorada muito, 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 muito mais. E é óbvio que os seus alunos vão gostar mais de ler. Eles não vão apenas ter o hábito de pegar um livro para ler todos os dias para dizer, agora eu li 5 livros, agora eu li 10 livros, eu já li 20 livros, eu já li 30 livros, eu já li 40 livros. Não apenas isso, mas ele quando sentar-se para ler, ele vai interpretar, ele vai analisar, ele vai, como eu falo para as colegas, às vezes a palavra ela tem gosto, ela tem textura, dá até para você sentir ela na boca, sabe? É como uma comida boa, é como uma comida gostosa, mas isso quando você gosta de ler, quando você compreende aquilo que você está lendo. Se você não tem compreensão do que você está lendo, a leitura pode ser algo maçante, frustrante, torturante, aterrorizador. E daí que tantas crianças e que tantas pessoas detestem tanto ler. Porque ler para elas é um exercício dolorido. Ler para elas é um exercício péssimo. Elas não conseguem compreender aquilo que elas estão lendo. Então por que ler? Para que serve ler? E como é que você aprende mais, interpreta melhor? Quando você lê de forma mais crítica. Quando você não lê apenas por ler. Quando você não lê apenas para poder mostrar para alguém que você lê de carreirinha. Quando você não lê para dizer que você leu 20, 30, 40 livros. Mas quando você lê e você aprende e apreende aquilo que foi lido. Eu pego um livro de Paulo Freire, por exemplo, e eu vou falar para vocês que eu nunca leio um livro do Paulo Freire completo. Eu posso levar 1 ano, 2 anos para ler um livro do Paulo Freire. Porque eu me perco e me acho em cada parágrafo. À medida que eu vou lendo, eu vou encontrando um mundo dentro de um parágrafo. Eu paro ali e eu começo a fazer uma reflexão acerca daquilo que foi colocado. E eu começo a cruzar aquilo com a minha realidade. E eu começo a fazer as minhas construções. E daí que, na medida que a gente lê, a gente constrói conhecimento. E daí que a gente tem entendimento, na medida que a gente constrói conhecimento,
que o conhecimento não é algo pronto e acabado que alguém dê para mim. Porque à medida que eu pego o conhecimento do Paulo Freire, que foi colocado num livro e trazido para mim em forma de letras, e eu observo o conhecimento dele, aquilo que ele colocou, aquilo que ele compreende, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele conheceu, aquilo que ele construiu, a construção dele, é partindo dali que eu faço a minha construção. Senão eu viro mero reprodutora de discurso. Priscila, o tema é a importância do ato de ler, meu amor. Então, assim, quantos livros nós lemos por ano? Por que lemos? Para que lemos? Lemos porque gostamos de ler? Lemos porque somos obrigados a ler aí, pela coordenação, pela orientação, pela secretaria? Por que nós lemos? O que é que nos impulsiona, o que é que nos leva à leitura? Por que vamos até determinada leitura? Por que não vamos até determinada leitura? Porque muitas vezes não conseguimos passar num texto do Facebook da primeira linha de uma pergunta polêmica. E daí que a gente vai fazer aí as nossas construções. Por que nós não passamos da primeira linha? Porque nós lemos a primeira linha e a primeira linha abala as nossas estruturas e nós já queremos refutar, nós já queremos responder, nós já queremos confrontar. Para que é que serve? Nós precisamos ser leitores. Nós precisamos... Mas que tipo de leitores nós precisamos ser? Os leitores que são reprodutores de discurso? Porque reprodução de discurso a gente vê muito. Você compreende quando uma professora, quando uma pessoa reproduz discurso. Ela não tem uma fala dela. Ela não tem uma construção dela. Ela não tem uma coerência naquilo que ela fala. E se vier coerência, não é uma coerência dela. É uma coerência do autor. Aquilo que o autor A falou é seguido à risca. Eu cito muito Paulo Freire. Porque para mim Paulo Freire é extremamente coerente nas suas falas. Eu sei como Paulo Freire foi influenciado, por quais escritos ele foi influenciado. Eu gosto da leitura, eu gosto da fala do Paulo Freire. Demorei para conseguir ter compreensão daquilo que ele escrevia, porque é muito rebuscado, era muito rebuscado ainda para mim. Eu não tinha condições de aprender, de internalizar aquilo, de entender aquilo. Hoje eu já tenho uma compreensão melhor. Cito muito Paulo Freire. Mas se num determinada linha, num determinado momento, eu considerar que aquela fala não foi interessante, eu cruzar com o meu contexto, com a minha realidade, e observar que eu não gosto daquilo, ou que aquilo abala minhas estruturas, ainda que seja Paulo Freire, o grande mestre, o patrono da educação, um cara espetacular, eu vou precisar reler, eu vou precisar remoer, eu vou precisar mastigar de novo, para poder daí eu perceber, peraí, eu concordo, eu discordo, eu penso igual, ou eu vou reproduzir o discurso dele porque eu não tenho fala, porque eu não tenho voz. Muito pelo contrário. Se você lê, e você lê bem, você tem voz. Você não reproduz apenas o que teórico A ou teórico B diz. Você tem as suas construções você tem as suas construções a partir da fala de determinado teórico. Ou seja, você tem um aporte teórico, mas não quer dizer que você seja o teórico, que você fale apenas o que ele falou. Ter um aporte teórico, ter um apoio, ter uma sustentação, não é você reproduzir discurso, porque falar até papagaio fala. E nós não somos papagaios para reproduzirmos discurso o tempo inteiro. Os tempos mudam. As crianças mudam. As concepções de ensino mudam. E a gente precisa muito pensar nisso. Para não nos tornarmos meros reprodutores de discurso. Que quando alguém puxa assim, o assunto e quer saber mais, você diz assim... E a pessoa lhe pergunta por quê? Você diz, não, porque sim. Por que assim? Por quê? Mas por quê? Porque sim, mas o que é que você acha? Porque o teórico tal disse isso. Sim, mas o que é que você acha? Aí eu acho que o teórico tal disse. Assim, mas assim, você não acha mais nada? Quando você cruzou com a realidade, você viu a teoria, como é que foi? Não sei. Por quê? Porque sim. Entende?
Para você não ser um leitor de 1000 livros e ficar só reproduzindo discurso. Porque ler não é passear pelas palavras. Porque ler não é apenas você internalizar um discurso e sair reproduzindo. Deixa eu ver aqui os comentários das colegas. Bom dia, Doras Live. Cheguei agora. Deixa eu ver aqui. Obrigado, amo ler, Priscila. No meu tempo livre eu estou sempre com o livro. Eu também, Priscila. Kátia, adorei. Um livro para leitura. Como posso trabalhar com ele com os alunos de primeiro ano? Cada um tem um. Amor, cada um tem o nome do livro? Eu não entendi bem. Eu acho que a gente tem um acervo aí muito grande nas escolas hoje em dia, sabe? É preciso a gente analisar cada livro que nos é trazido, observar sem preconceitos os livros que estão ali naquela escola, que temas eles trazem, por que é importante trabalhar com aquele tema, por que é relevante pensar sobre esse tema, por que é interessante fazer essa leitura, por que não é interessante fazer essa leitura. Se essa leitura é para essa faixa etária, a gente precisa até, no momento que vai apresentar um livro para uma criança, fazer as nossas considerações e compreender o que é momento e o que não é momento. Rosine, tenho tantas histórias de leitura com meus alunos. Tem alguns colegas que me reclamam que as crianças ficam viciadas em livros, tem que brigar para parar de ler. Pois ficam tão atentas na leitura que estão fazendo que esquecem os fatos à sua volta. Ler é isso mesmo, é a gente mergulhar dentro do livro. Maria, bom dia, excelente assunto. Cláudia, minhas filhas desde pequena têm um gosto pela leitura, eu também amo ler. Então, as pessoas falam muito que para que você seja um bom leitor, as pessoas procuram aí fórmulas mágicas. Elas procuram aí dizer o que é necessário você fazer para que você forme leitores. E pode ser que eu não saiba o que fazer. Eu sei o que não fazer. As pessoas falam, por exemplo, você precisa ter em casa um ambiente alfabetizador, um ambiente rico, um ambiente que tinha muitos livros. Eu não tinha. Aí diz, você precisa ter pais que leiam, mães que leiam o tempo inteiro. Eu não tinha. Então, não é só isso. Para se você se formar um bom leitor, para você gostar de ler, não é apenas isso. Isso também é importante. Principalmente quando o pai cobra, que é aquilo que eu colocava antes. À medida que o pai, que a mãe cobra que você seja um bom leitor, ele tem, por obrigação, ser um bom leitor também. Para que você não crie asco pela leitura por conta de estar vendo uma hipocrisia na fala de uma pessoa. O mesmo vale aí para o professor. Mas o que você não deve fazer? Como não gostar de ler? Obrigue uma criança a ler. E você vai ver como ela vai tomando resistência por aquilo. Coloque muito peso na leitura. Fala para a criança, você não sabe ler. Porque todo mundo sabe ler, você não sabe ler ainda. E observe como a criança vai criando resistência em relação à leitura. Coloque a criança de castigo lendo. E aí você vai perceber como essa criança vai passar a odiar livros. Compreende? A criança não vai começar a amar a leitura quando ela vai ler mecanicamente. E quem pode lhe garantir que ela está lendo? Muitas vezes ela está com o olho em cima do livro, mas ela não está lendo, está só passando as páginas. Lhe afrontando intimamente. Dizendo, está mandando, eu leio, mas ela não está vendo que eu estou lendo, eu não vou ler. Tá? A gente tem que perceber essas práticas que a gente considera, muitas vezes, alguns professores consideram que sejam boas práticas e não são. Nunca obrigue uma criança a ler.